Cruzeiro segue se reforçando, gasolina tá chegando. Já já eu te conto. Vamos mudar de assunto para falar do Cruzeiro, que é o líder da Série B, tá com 7 pontos de vantagem pro vice-líder, que é o Vasco. Vasco, inclusive, que empatou ontem com a Chapecoense 0-0. E aí o Paulo Pesolano vai ter a semana inteira para trabalhar pro jogo contra o Tombense no Mineirão no sábado. Mas nós vamos pra Toca da Raposa conversar com meu amigo Emanuel Araújo, porque os bastidores estão agitados. O Cruzeiro segue contratando e eu quero saber, Emanuel, o que tá valendo mais a pena, etanol ou gasolina? O Cruzeiro acho que é a segunda opção, né? Boa tarde. Fala, Maurício. Pois é, a gasolina aqui na Toca da Raposa tá super valorizada, já é aguardada aqui nessa semana. A gente tá falando, obviamente, de um jogador, Wesley Gasolina, lateral direito, de 22 anos, que tá no Sion da Suíça, mas pertence à Juventus. O clube de Turim decidiu rescindir com o jogador, mas ainda vai guardar uma parte dos direitos econômicos, a outra parte fica com o Wesley. Outro jogador que também é esperado aqui, mas ainda numa situação um pouco mais complicada, é o Lincoln, que foi revelado pelo Flamengo, também de 22 anos, está no Vissel Kobe do Japão, e o clube japonês só deu 2 opções para o Cruzeiro, das quais o Cruzeiro não concorda, que é ou efetuar a compra ou empréstimo até o final do ano que vem. Por isso, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa situação durante a semana. Falando em semana, aqui a semana começa tranquila na Toca da Raposa. Teve folga no domingo, teve folga hoje, o time só volta amanhã, depois dessa maratona de jogos e viagens. O treinador decidiu dar uma folga para os jogadores que só entram em campo, como você falou, contra o Tombense, disputa do 5º colocado contra o 1º, sábado, 7 da noite no Mineirão. Oportunidade de ampliar mais a vantagem para o 5º colocado. Vamos então acionar o Fred Teixeira para a gente falar do Cruzeiro aqui dentro do Super FC. Esta Raposa, nesta segunda-feira de folga, vai ter o luxo de mais uma vez ter uma semana de preparação, né, Fred? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos amigos ouvintes. Realmente, um dia a mais de folga, porque realmente foi puxado demais a sequência do Cruzeiro. No mês passado, foram 8 partidas no intervalo de 30 dias. Realmente puxado para que os jogadores tenham essa sequência de desgaste físico muito grande. Não por acaso, o Cruzeiro perdeu vários jogadores por lesão durante esse período. E Pesolano teve que sair lidando com essa situação da melhor forma possível, tentando fazer as substituições sem que o ritmo da equipe fosse diminuído. Só que na prática não conseguiu. Os últimos resultados do Cruzeiro, em especial fora de casa, foram muito ruins. O Cruzeiro nos últimos 6 jogos fora de casa, apenas 3 empates e 3 derrotas. Uma queda de rendimento muito grande que agora tenta buscar essa correção de rota. É claro que como o início do Cruzeiro na Série B foi muito, mas muito bom, ele tem essa gordura, essa vantagem ainda para administrar. Mas a torcida espera que o time consiga recuperar esses pontos que acabou perdendo. No caso específico desse jogo em Brusque, é aquela coisa, né? A gente falou tanto do gramado, a gente questiona tanto o gramado, mas se não fosse o estado do gramado... Gramado Cruzeiro... de Salvador! Exatamente, o Cruzeiro teria sido derrotado em Brusque, essa é a grande verdade. O jogador do time da casa foi prejudicado pela própria condição ruim do estádio, acabou batendo muito mal, a bola realmente teve os 2 toques, e não é a primeira vez que isso acontece. Muita gente fala, mas só porque foi contra o Cruzeiro que é líder. Não tem isso. Já aconteceu recentemente também, se não me engano, no jogo do Flamengo, houve a cobrança em 2 toques do Pedro e foi anulado também. Então, nesse ponto, a gente tem que ser justo. A gente critica quando há erros de arbitragem, a gente critica quando há intervenção errada do VAR, mas nesse caso está correto, a regra é muito clara no que diz respeito à cobrança da penalidade, houve realmente a infração, o gol teve que ser anulado. Então, dos males, o menor. O Cruzeiro, pelo menos um empate fora de casa, conseguiu, somou mais um pontinho, manteve a sua vantagem. E já pensando agora na sequência, justamente contra o Tombense, o adversário local, que é o 5º colocado. Ou seja, se você consegue vencer o adversário rival, que é o 5º colocado, você automaticamente amplia ainda mais a sua vantagem sobre ele, podendo ficar cada vez mais próximo de confirmar esse acesso. O Pesolano, na sua coletiva, ele já falou que ele sabe que existe sim a pressão da torcida pela conquista do acesso o mais rápido possível, mas ele tenta não deixar isso passar, Léo, para o grupo. Tenta saber lidar com essa situação para que a pressão que existe na torcida
não chegue também aos jogadores. É verdade. Aliás, é óbvio que teve aquele erro ali técnico no final, né? Foi uma falta que fez, né? O Gabriel, até 2 toques na bola na cobrança de pênalti. Mas o empate de todo pode ter sido até justo, né? Pelo que as duas equipes apresentaram, né? O Cruzeiro fez um jogo muito ruim na base de criação, teve dificuldades um pouco até na defesa, mas o Brusque também, apesar de ter talvez uma posse de bola um pouco maior, ter ido um pouquinho mais ao ataque, mas o Rafa Cabral pouco trabalhou na partida, né? Os 2 goleiros, o Jordan e o Rafa, pouco trabalharam no jogo. Mas teve um ponto, não sei se positivo, né? Mas talvez diferente na partida, a estreia do Chay, né? Entrou no segundo tempo e ele, após a partida, falou em zona mista sobre essa sua estreia, a felicidade em estrear e também já apostando em um bom resultado próximo sábado em casa diante do Tombense. Primeiramente, falar que estou mega feliz de estar vestindo essa camisa, extremamente pesada. Agora, em relação ao jogo, né, acho que deu para identificar um pouco das minhas características. Sou um jogador que gosta de estar armando, articulando o jogo. Tem algum espaço de gramado, não ajuda nem um pouco, mas o torcedor pode esperar isso aí, de um jogador que gosta de encontrar passe entre linhas, joga ali no meio campo e muita dedicação. Bom, o Brusque já tem essa fama aqui, eles sabem jogar o jogo aqui dentro, a torcida deles ajuda bastante eles aqui. Um adversário que foi extremamente difícil, dificultou um pouco o nosso jogo, mais uma vez, falar um pouco do gramado, pra gente que não está acostumado, né? A gente geralmente encontra um gramado em melhor estado, hoje o gramado não ajudou muito, mas em sequência aí a gente pega o Tombense, vai estar em casa, junto da nossa torcida e vamos conseguir esses 3 pontos. Palavras do Chay, o Fred Teixeira. E no jogo ele até substituiu o Stênio, né? Ele entrou jogando mais na função avançado mesmo. O Chay, que é um volante, mas que pisa na área, teve 11 assistências no Botafogo e tentou auxiliar um pouco o setor ofensivo na partida, né? Foi uma estreia, eu até digo, positiva pelo fato de ele ter chegado recentemente, ter treinado muito pouco com os companheiros, e não foi aquele jogador que se escondeu da partida, não, muito antes pelo contrário. Ele buscou o jogo, tentou, errou muitas vezes porque estava tentando, estava buscando. E o Pesolano tem esse hábito de fazer isso muitas vezes. Pegar um jogador que é um armador de origem e fazer aquela função de cair como terceiro atacante pela beirada. O Chay deu a sua colaboração, penso que ainda pode render mais, mas com o passar do tempo vai encontrar o seu melhor posicionamento nessa equipe. O Cruzeiro sente falta, sim, de um jogador que seja mais habilidoso na armação das jogadas. Não sei se é o Chay ainda, mas pode ser que ele tenha mais espaço nesse time no decorrer dos jogos. O Cruzeiro tem ficado muito refém de jogadas criadas na saída de bola pelo Neto Moura, e quando esse jogador é marcado, as jogadas do Cruzeiro têm dificuldade em serem criadas. Então é difícil, sim, o Cruzeiro tem que buscar alternativa de jogo. As equipes adversárias já têm marcado muito o estilo do Cruzeiro, todo mundo já sabe como o Cruzeiro joga, estão tentando buscar alternativas para evitar a forma de atuar do Cruzeiro. Então cabe agora ao Pesolano buscar outro tipo de jogadas, ou até mesmo outros jogadores que agora têm à disposição no elenco para mudar esse perfil. Só assim o Cruzeiro vai conseguir voltar a ter o mesmo nível de atuação que vinha tendo na primeira fase da Série B. E a gente tem que lembrar que no caso específico do Brusque, a partida aqui no primeiro turno foi tão ruim quanto essa. O Cruzeiro ganhou de 1-0, um gol no finalzinho do Edu, mas também foi um jogo de nível técnico muito ruim. Então, nesse sábado, outro jogo de nível técnico muito ruim. A gente espera que seja um momento realmente, e que agora, nessa sequência nova do Cruzeiro, com um pouco menos de jogos, mais tempo para o Pesolano trabalhar, o time volte a ter um nível de produtividade elevado nas próximas partidas. Agora tem o Cruzeiro, destaque final, Fred Teixeira. O lateral Wesley Gasolina é aguardado na Toca da Raposa nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato com o clube pelos próximos 2 anos. O jogador, revelado no Flamengo, tem seus direitos juntos à Juventus da Itália, mas pouco atuou na equipe italiana. Ele estava defendendo o Sion na última temporada, ao lado do Marquinhos Cipriano. Então deve pintar como uma possibilidade, uma alternativa a Léo Paz, que é o titular no setor na ala direita no Cruzeiro, mas sofre com a sequência de lesões, a terceira já nessa temporada. E nos bastidores, o Cruzeiro deve abrir, ao final do dia de hoje, a venda de ingressos para o duelo contra o Tombense.